Olá, irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a graça em Abraão, o sermão que fala sobre a graça de Deus, só que no Antigo Testamento, que é algo que geralmente as pessoas falam sobre o Novo Testamento, sobre Paulo, né? Nos textos de Paulo se fala muito sobre a graça de Deus, mas hoje nós vamos ver sobre a graça e como ela se manifestou na vida da humanidade, do povo de Deus também, através de Abraão. Para isso, nós vamos utilizar o texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós estaremos lendo nesse momento, Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás bênção, Bem, irmãos, nós podemos perceber que a humanidade ela se distanciou de Deus, ela desobedeceu a Deus, pecou contra Deus e se afastou de Deus. E podemos perceber que Deus busca a humanidade, Deus busca o ser humano, Deus buscou a mim e buscou a você. E nós conseguimos perceber essa busca pela humanidade desde o primeiro casal, Adão e Eva, quando Adão e Eva peca e Deus vai ao encontro de Adão e Eva e Deus promete então a vinda de Jesus Cristo. Depois também Deus percebe também o pecado de Caim, que matou Abel. Deus vai também buscar o homem. Isso lá no capítulo 4, a história de Adão e Eva no capítulo 3, quando eles se afastam de Deus, e Caim mata Abel no capítulo 4 de Gênesis. E no capítulo 6 a 8, Deus mostra na sua palavra também como a humanidade se afastou dele, continuou se afastando dele, e Deus então providencia um dilúvio para fazer justiça contra o pecado da humanidade. E nessa história Deus levanta Noé como possibilidade, como forma de buscar o ser humano e tentar arrancar o ser humano do pecado e trazer de novo o ser humano para Deus. Vemos também que Noé e sua família também erram e pecam contra Deus. Noé, ele se embebeda, ele toma um vinho e seu filho vê Noé nu. Então também Noé cometeu um erro diante de Deus. E nós continuamos vendo aí no capítulo 10 a história da Torre de Babel, quando o ser humano, mesmo dentro dos seus erros, mesmo afastados de Deus, quiseram alcançar o céu, construir uma grande torre para alcançar o céu pelo seu próprio esforço. Quiseram chegar mais próximo da divindade pelo seu próprio esforço e não buscando a Deus e não se aproximando de Deus. E no capítulo 12 vem a história de Abraão. A família de Abraão veio, os seus parentes, né? O seu pai vem dessa história que aconteceu lá na Torre de Babel. E o seu pai, o pai de Abraão, a sua família não servia a Deus, mas Deus levanta Abraão de dentro desse povo que não buscava Deus, que não servia a Deus, para justamente servir a Deus, justamente com o plano de reaproximar a humanidade de Deus. Então, Deus usa Abraão justamente para buscar o homem.
no plano de salvação de Deus, Deus colocou Abraão ali com essa função de ter justamente um filho e desse filho gerar toda uma descendência, e esse povo iria apresentar ao mundo inteiro a pessoa de Deus. Então nós vamos ver, né, nessa história de Abraão, primeiramente nós vamos ver o chamado de Abraão e como esse chamado tem a ver com a graça de Deus. No capítulo 1, começa dizendo assim: ora, o Senhor disse a Abraão. Vejam que Abraão não conhecia Deus, vinha de uma família pagã, uma família que adorava falsos deuses, mas Deus busca a Abraão, Deus vem socorrer Abraão, Deus vem oferecer a salvação para Abraão, apesar dos seus antepassados, dos seus parentes não servirem a Deus. Então, assim como Abraão, nós também éramos pecadores, estávamos afastados de Deus, não merecíamos o amor de Deus, mas Deus nos busca, assim como buscou Abraão. Depois o texto ele segue dizendo o seguinte, uma ordem de Deus: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Deus convidando ou chamando, dando uma ordem a Abraão para ele deixar a sua terra natal. Nós sabemos que a terra natal tem lá a família, né? Tinha lá a família de Abraão, tinha a estabilidade, tinha os bens, o lugar onde ele estava acostumado a estar, com toda a sua estabilidade, com toda a sua família, com seus pais. E então, mas Deus tira Abraão dali, Deus chama Abraão para abandonar. Da mesma maneira que Abraão obedece e abandona os ídolos, nós hoje também somos convidados a abandonar o pecado, a deixar toda essa vida que não agrada a Deus para seguir com Deus. Interessante que o destino de Abraão era o inferno. Nosso destino também era o inferno. E Deus, ele nos convida para algo novo. Nos convida tanto para uma vida nova aqui, quanto Deus também nos convida também para passar a eternidade com Ele. Nos convida para o céu. O Deus quer nos tirar do pecado e nos levar para algo novo. E o texto continua dizendo: para a terra que eu te mostrarei, para a terra que eu te mostrarei. Bem, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Abraão ouviu a palavra de Deus, ouviu e obedeceu a palavra de Deus. Por ouvir Deus falando com ele, Abraão, ele toma essa decisão de obedecer a Deus e, mesmo enfrentando os perigos da viagem, mesmo enfrentando provações, mesmo enfrentando uma viagem longa, saindo do conforto da sua casa e indo para o deserto, Abraão, ele obedece a Deus, porque ele crê em Deus e aceita o que Deus tinha para a sua vida. Interessante que ele sai sem saber para onde ele estava indo. Deus lhes queria mostrar o lugar para onde ele iria. O destino de Abraão seria mostrado por Deus durante a viagem. E mesmo assim ele obedece. E nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida aqui, mas Deus nos convida e nós precisamos confiar nele, entregar as nossas vidas e caminhar com Deus, para onde Deus vai nos mostrar.
nós não sabemos para onde, mas nós precisamos ter fé que Deus vai nos conduzir para o melhor lugar. Mas também Deus nos convida para um lugar também de certeza, que é o céu. Nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus, depois quando nós partimos, nós vamos estar com Deus por toda a eternidade. Isso sim, nós temos certeza que nós vamos chegar. Esse lugar sim é um lugar de certeza que nós temos. O caminho que nós vamos percorrer para chegar até lá, nós não sabemos. Deus é que vai nos conduzir. Mas se nós temos uma certeza, é que nós vamos estar no céu com Jesus. Então, Abraão recebeu um chamado e eu e você recebemos também esse chamado. E esse chamado é um chamado de graça. Por quê? Porque nós não merecemos, nós éramos pecadores, estávamos distantes de Deus, mas mesmo assim, Deus nos chama pela sua graça, mesmo sem nosso merecimento, mesmo nós estando cada um de nós separados de Deus, nós estávamos nos nossos pecados e Deus, mesmo assim, Ele nos chama e nos conduz em direção a Ele. Deus nos conduz para uma nova vida e nos conduz também para o céu.